Aqui, então, eu tenho a massa que já esfriou, a massa que a gente assou. Olha como ela fica bem elástica. Então, a gente consegue pressionar a massa e ela volta. Dessa forma que vocês vão ver se a massa está assada dentro do forno. Colocou a massa lá dentro, pressionou, ela subiu de novo, já está assada, tá? Principalmente na parte do centro. O ideal sempre é deixar a massa descansando de um dia para o outro. Nunca trabalhar no mesmo dia, porque senão ela vai esfarelar demais. Eu já tenho algumas massas assadas, são as que a gente vai começar a trabalhar e essa daqui vai ficar para o final. Então, minha massa do lado. Aqui a gente tem a nossa casquinha do cupcake, que a gente já pincelou. Então, todo de chocolate. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura que foi feita de inox. Deixa eu tirar a casquinha só para mostrar um pouquinho essa estrutura. Essa estrutura eu mandei fazer de inox, mas em casa vocês podem fazer ela de policarbonato ou de algum material mais resistente que vocês tenham. Porque, como eu disse que o cupcake vai ser de 1 metro, eu tenho que ter uma base que segure essa massa. Porque senão ele vai ficar dançando no meio do caminho. E essa estrutura aqui é o que vai segurar todo o nosso bolo. Tem uma argola embaixo, uma no meio e uma em cima, segurando como se fosse um balãozinho. Vou colocar essa estrutura dentro do meu cupcake, da minha base. Então, ela se acomoda direitinho aqui dentro, ó. Então, ela ficou exatamente presa, tanto na parte do fundo quanto aqui na lateral. Ó, aqui, quando a gente coloca o bolo, ela assenta e fica direitinho. E agora a gente já vai começar a montar o nosso bolo, recheando com a ganache e colocando as camadas de massa. Vamos lá? Estrutura colocada aqui dentro do nosso cupcake. O que eu tenho? A ganache que a gente já fez. Olha a quantidade. As meninas já foram adiantando toda a ganache que a gente vai utilizar. Então, ganache linda, com bastante brilho, como eu disse. Eu vou fazer uma base, um fundo aqui dentro. Então, ó, eu venho aqui e vou despejar uma quantidade de ganache lá no fundo para fazer a minha base. Despejei uma quantidade de ganache, vou espalhar. Essa ganache é o que vai segurar e vai colar a minha massa no meu chocolate, que está aqui na minha estrutura. Como a minha base é de inox, não tem nenhum perigo e nenhum risco de contaminação. Então, a gente pode utilizar sem nenhum tipo de problema. A massa, como eu disse, a gente não precisa nunca ter uma massa toda da mesma regularidade. Se a massa esfarelou um pouquinho, não se preocupem, principalmente porque a gente vai utilizar tudo, inclusive os farelos da massa. Então aqui, ó, eu vou até pegar uma parte da massa, quebrando essa massa, porque é um bolo esculpido. Então no final vocês vão ver que esse bolo a gente trabalha com ele mesmo se ele estiver quebrado. Não se preocupem. Vamos começar a montar? Vou colocar todo no fundo, então eu venho aqui, vou ajeitando a minha massa no fundo. Sem se preocupar se tá rachando ou não, mesmo na parte de cima, quando chegar vocês vão ver. Porque depois a gente vai fazer uma argamassa com todo esse restinho de bolo que sobrou esfarelado. Então aqui, ó, eu já estou até guardando o farelinho do bolo que está sobrando, que a gente vai utilizar daqui a pouco na nossa argamassa. Mais uma camada de ganache. E assim eu vou continuar até chegar lá no topo. E vamos ver no que vai dar. Quando a gente vai passando da base da nossa casquinha de isopor, que está recoberta com chocolate, chegando aqui em cima, a gente não precisa mais se preocupar com a regularidade da massa nessa parte do bolo. Por que que não? Aqui depois eu vou vir com a faca e vou esculpir esse cupcake. Esse é o intuito. Então a gente vai continuar montando até chegar lá em cima.
para chegar à tão esperada hora de esculpir esse cupcake. Não vejo a hora. Depois do bolo todo colocado, a gente vai começar agora a esculpir esse bolo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com uma faca e vou arredondando toda a minha base. Então, eu venho onde eu tenho excesso de bolo e vou recortando. Essa parte aqui que sobra, ou a gente pode fazer uma argamassa e voltar ela no bolo, ou a gente pode também, se você quiser fazer a sua argamassa só com ganache, você pode transformar isso aqui em cake pop depois. Só misturando a massa com o recheio de ganache. Tenho certeza que as crianças vão amar em casa. O que eu fiz aqui agora? Eu peguei o restante da massa, os farelinhos que vão sobrando da massa e misturei com ganache até ficar num ponto, ó, que eu consiga mexer com uma colher, mas que ele fique resistente. Então, mesmo que eu pegue uma porção grande, ó, ele não vai cair da minha colher, porque ele está bem firme. Essa argamassa que a gente chama, que é essa mistura da ganache com a massa, agora eu vou passar em toda a volta do nosso cupcake para selar esse cupcake. Então, eu venho com a faca, pego uma quantidade e vou espalhando até cobrir todo o cupcake. Cupcake todo argamassado, com a nossa massinha e a nossa ganache misturado. Cobrimos ele inteiro, agora com o glacê real tingido com o Grand Chef verde folha, que ficou nesse tom aqui. A gente vai trabalhar o cupcake todo. Eu tenho aqui o bico 1M da Wilton, que é uma pitanga aberta. Então, esse bico aqui a gente consegue fazer as rosetas. Então, eu vou fazer a roseta em volta do nosso cupcake todo. Venho aqui, começo com uma pitanga e giro em volta. Pitanga e giro em volta. E dessa forma, a gente vai fazer a volta toda do cupcake. Até lá em cima. Cupcake todo coberto com glacê. Olha como ele já está enorme. Agora a gente vai decorar esse cupcake. Para decorar, eu tenho aqui pasta de flores, tingida de rosa. E eu vou abrir essa pasta bem fininha. Toda vez que a gente faz uma flor, quanto mais fina a gente abre a pasta, mais efeito de natural ela tem. Então, a gente vai abrir bem fininha para conseguir trabalhar com ela legal. As meninas já foram adiantando para mim, então eu já tenho as flores prontas, mas eu vou demonstrar como é que faz, para você de casa não ficar com nenhuma dúvida. Então, eu venho aqui, corto a minha flor, ó. E vou bolear. Para bolear, eu tenho uma esponja, vou colocar a minha florzinha dentro da minha esponja, e com o boleador, eu vou só passando na volta toda, fazendo o movimento, indo e voltando. Quanto mais vezes a gente for e voltar, mais levantadinho vai ficar essa parte. Lembrando que sempre que a gente boleia, metade do boleador tem que estar na flor e a outra metade na esponja. Então, ó, venho aqui, bem na beiradinha e vou fazendo dessa forma. Boleei a volta toda. O que a gente vai fazer? Vai colocar um pouquinho de glacê atrás, porque a minha torre, todo o meu cupcake, já está seco o glacê que a gente colocou, porque enquanto a gente está trabalhando, ele vai secando. Então, eu coloco um pouquinho de glacê atrás e colo aqui. Quando eu colo, eu posso até vir com o boleador, bolear um pouquinho para ela ficar mais natural. E aí, a gente vai colocar o miolinho. Para fazer o miolinho, sempre mantenho a pasta dentro de filme plástico, para não ressecar. Para fazer o miolinho, eu vou fazer uma bolinha amarela e pressiono. Pressionei essa bolinha, eu vou passar água. Aqui eu tenho uma caneta da Wilton, que ela já solta a água na quantidade que a gente precisa.
colo a minha bolinha. Dessa forma, a gente vai fazer várias florzinhas ao redor dele todo. Então, eu venho com as que já estão prontas e vou começar a colar. Flores todas coladas, todas já com miolinho. Olha que lindo, olha como vai dando outra carinha, como vai ficando diferente. Agora falta a cereja do nosso cupcake. O que eu tenho aqui? Eu tenho um coração de isopor que foi coberto com pasta americana. Então, ó, aqui eu tenho a emendinha dele, que a gente vai colocar na lateral. Eu vou colocar ele meio inclinado. Então, o que aparece na realidade é mais a parte da frente e vai ficar encostado. Para colar esse coração, eu vou utilizar o mesmo glacê que a gente fez as rosetas em volta do cupcake todo, com o mesmo bico M, fazendo o mesmo movimento. Então, eu vou colar esse coraçãozinho lá em cima e vou fazer o acabamento para a gente finalizar o nosso cupcake. Para finalizar com chave de ouro, só falta agora o cabinho da nossa cereja. Eu tenho arame floral, aqui eu vou usar o número 20, que é o mais grosso. Quanto menor o número, então tem 20, 22, 24, quanto menor o número, mais grosso é o arame, tá? Então eu venho aqui no meu rolinho e vou enrolar esse arame aqui no meu rolinho. Enrolei, eu retiro o rolo, deixo uma parte reta, que é a parte que a gente vai colocar dentro do nosso coraçãozinho, que é a cereja, e puxo um pouquinho, diminuindo só para dar um efeito. Então, ó, venho aqui e dou um movimento no meu cabinho. Eu fiz 3, para ficar mais bonitinho, mais cheinho, e vou colocar no coração. Então, eu venho aqui e coloco para um lado, no centro e para o outro lado. Aqui eu consigo movimentar para onde eu quiser, porque eles são bem maleáveis. E assim a gente finaliza o nosso cupcake. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam bastante, que vocês façam em casa bolos esculpidos, tanto cupcake como outros tipos de bolo. Tudo o que vocês quiserem é possível esculpir, desde que vocês tenham uma massa amanteigada e força de vontade. Espero que vocês gostem e até a próxima!